Só para não, só para não perder o hábito. Só para não perder o hábito do batom. A pessoa toda atrasada de novo se maquiando na live. Oi, prof, querida, seja bem-vinda aqui, gente. Participa hoje com a gente aqui para a gente falar sobre o sagrado feminino, a nova mulher, junto nesse gostoso café terapêutico. Deixa eu enviar o convite aqui pro Wagner, irmãozinho querido. Vamos lá, só esperar ele entrar para a gente ir conversando. Gente, hoje nós temos temas, ele não é tão gostoso de se falar, não é tão alegre de se falar, não é tão saboroso como a gente gostaria que fosse, mas é necessário falar sobre o tema que nós vamos falar hoje. Eu e o Wagner, nós andamos conversando e foi muito gostoso todas essas informações que a gente recebeu, todas essas intuições sobre a gente falar sobre o sagrado. Tem tanta gente falando sobre o sagrado feminino e estão esquecendo de falar sobre o sagrado masculino. E daí a gente incluiu, né, o sagrado masculino junto, né, no tema do sagrado feminino também, para que a gente converse, oriente, abra este conhecimento para um novo. E daí hoje, né, eu recebo a intuição, eu e o Wagner conversando hoje de manhã sobre qual tema dentro do sagrado feminino que a gente poderia trazer para a gente conversar. E a dúvida de muitas pessoas é: como eu faço para ativar o sagrado feminino? Como que se comporta uma pessoa que tem o seu sagrado feminino curado, o seu sagrado masculino curado? O que diz? O que é necessário fazer? E daí, gente, quem acompanha sabe, né, que eu acabei de passar por um processo de limpeza com a oração do Arcanjo Miguel. Já entrei no processo de limpeza com a oração Ho'oponopono. Hoje foi o 15º dia, né, de 21 dias, então já estou entrando na 3ª semana de encerramento. E daí veio, né, e eu comentei com o Wagner hoje de manhã, que como assim a gente vai orientar as pessoas a falar do sagrado, vamos ativar o sagrado, se ainda não foi limpo os nossos traumas, as nossas dores, as nossas... Tá faltando, então... como é que a gente pode, se a gente não limpou ainda, se não foi curado das feridas, se não foi nem sequer olhado para as feridas, como que a gente vai ativar o sagrado? Então, não, a gente vai precisar passar por esse processo primeiro de limpeza, de que as pessoas identifiquem nelas quais são os traumas que ela tem, tanto do seu lado, da sua energia masculina, como da sua energia feminina. Elas precisam olhar para isso. Para depois, então, como é que a gente vai ativar algo contaminado? Não dá. A gente precisa passar primeiro pelo processo de limpeza, ativar, tratar essas dores, tratar esses traumas, tratar essas crenças, para depois ativar o que é sagrado, para depois ativar o que é divino. Então, era isso que eu e Wagner conversamos hoje de manhã, e a gente vai entrar agora nesse assunto. Eu vou passar a palavra para o Wagner, já dando as boas-vindas. Seja bem-vindo, irmão querido. Como é que tá, minha rainha? Tudo bem? Boa tarde para vocês, para todos nós. Que seja uma hora de muita troca, muito conhecimento, coisa boa. Vamos fazer um tintim? Vamos, estava esperando. Salute! Saúde, coisas boas. Mais uma vez, uma boa tarde para todo mundo que está vendo, que vai assistir, e que também nos acompanha nas redes sociais, e também se interessa por esses dois assuntos maravilhosos, que é o sagrado feminino e o sagrado masculino, e também esse resgate do que é o sagrado feminino na
nele e o sagrado masculino em mim, e o sagrado masculino na dele também, e o sagrado feminino em mim. As duas dualidades trabalhando em conjunto, com harmonia e equilíbrio, que é o melhor que tem que ser para todo mundo. E aí, minha irmã, o que é que tu contas? Então, eu fiz a abertura ali, né, falando um pouco como é que foi a nossa conversa hoje de manhã, e lembrando, né, que a gente achou tudo foi muito gostoso, assim, ser orientado, né, pela nossa espiritualidade, pela nossa egrégora, da gente começar com, de incorporar o sagrado masculino junto com o sagrado feminino. Eu estou falando aqui uma... cacofonia quando a gente incorporar juntos. Várias vezes a mesma coisa. Né? Então, assim, eu faço muito isso, tá, gente? Mas, enfim, foi muito gostoso eu e o Wagner aceitar essa orientação de unificar esses dois sagrados, né? E depois, e hoje de manhã, veio, assim, a iluminação, né, de peraí, mas como assim a gente está querendo ativar algo que não foi tratado? Como assim a gente está querendo ativar algo que não foi curado? E desde quando, né, que se leva ao céu quando você ou está no inferno ou acabou de sair do inferno, você precisa passar por um processo de limpeza para depois ascensionar até o céu. Então, e daí veio, né, essa orientação hoje de manhã, na nossa conversa hoje de manhã, veio desse Wagner, nós precisamos falar sobre isso hoje, né, que é, antes da gente ativar o divino na gente, a gente precisa curar o divino, a gente precisa limpar o divino, a gente precisa não limpar e não curar o divino, a gente precisa tratar traumas, crenças, do nosso divino. E daí foi a enquete, né, que a gente acabou lançando, né? O que é divino para você? Em que momento que você manifesta o seu divino? E principalmente, né, se você quer ativar o divino em você. Porque a gente precisa respeitar também quem não está nesse processo ainda e que não quer. E daí o tema que a gente traz hoje é um tema bem dolorido, mas necessário, porque a gente precisa tirar a venda dos nossos olhos. A gente precisa tirar os óculos escuros e olhar para a luz de verdade. A gente precisa enxergar o que, por alguma razão que não interessa a nós neste momento, apontar ou justificar, mas por alguma razão procurar ou esconder isso da gente ou esconder isso da sociedade, e que é necessário que se fale sobre isso, porque é no falar que a gente vai trazer aquelas coisas que estão camufladas e que estão escondidas, a gente vai trazer à luz toda essa podridão, todos esses traumas, todas essas crenças. E daí, só assim, diante do visível, diante do que tu sente e diante da dor que estava escondida por alguma razão que você não podia manifestar a sua dor, então agora ela está sangrando. Então, agora, antes ela só estava doendo, agora ela está sangrando, agora tem pustema nela. Então agora eu não tenho mais como fugir, agora eu preciso buscar tratamento, buscar cura, ou buscar seres que me auxiliam nesse processo, mesmo que seja buscar governantes, mesmo que seja buscar direito à legislação, direito à segurança, direito à proteção, mas precisamos falar sobre as feridas do sagrado feminino e as feridas do sagrado masculino, que hoje especificamente a gente vai trazer as feridas do sagrado feminino, e quarta-feira então a gente traz sobre o sagrado masculino. E agora, Wagner, eu passo para você para depois a gente entrar no tema. Amor, seu irmão, por mais doloroso que seja, como eu te comentei, é um tópico fortíssimo que tem que ter muita coragem para poder mexer, né? E a maior parte das pessoas hoje se encontram em estado de inércia, eu posso dizer assim, né? Que é a não percepção do seu eu divino,
do seu eu sagrado ou da sua própria luz, por causa de vários fatores externos, e a gente sabe disso, né? Mas o que eu percebo, né? As argumentações e as justificações para continuar fazendo exatamente as mesmas ações negativas continua sendo a mesma. Eu não vejo, eu não sei, não tenho esse conhecimento, mas isso é um chip. É impossível nos dias atuais a pessoa não saber que existe cura para as emoções, que existem tratamentos, principalmente para as dores. E eu não estou dizendo exatamente lidar com remédios, internação e taxa preta. Não! É buscar no fundo ali do subconsciente aquela situação, aquele momento, aquele trauma, a imagem do que aconteceu, que te gerou toda essa negatividade e que hoje está ancorada em ti ou em qualquer outra pessoa, vamos dar um parâmetro, desde lá dos teus 13 anos de idade, ou talvez até menos memória. Menos. Bem menos. Eu digo isso para as pessoas, por que tu está agindo dessa forma? O que aconteceu? Né? Porque eu sou empata, 2000%. Eu olho para a pessoa e já identifico de cara, pô, tem uma coisa errada aí, cara. E daqui a 2 minutos, a pessoa começa. Tudo bem. Ok. Mas vamos tomar o passo em direção a essa cura? Vem. Me dá a mão. O que realmente tu queres dizer com essa ação negativa que tu está tendo, não só contra mim, mas também para quem tu és, por teu ser sagrado. O que está acontecendo? Não preciso nem dizer que depois daí foi lágrima saindo para fora, né? E é tão alarmante e doido ao mesmo tempo que a pessoa está brigando com você e os olhos da pessoa quer dizer outra coisa completamente diferente. É como se a pessoa só soubesse se expressar dessa forma agressiva, mas o âmago dela realmente está pedindo ajuda. E falando sobre os aparecimentos de tudo que é podre, né, de tudo que é negativo, essas coisas estão aparecendo em todo mundo. Em todo mundo isso está aparecendo. E como é que eu fiquei quando aconteceu isso essa semana comigo, né? Surpreso? Claro, eu sempre fico surpreso, por mais incrível que possa parecer. Independente se é alguém de perto de mim ou se é de algum dos meus consulentes, tanto do tarô quanto da radiestesia, é identificar que a pessoa ainda não sabe, minha amada irmã, o que é sagrado para ela. E com a nossa conversa de hoje de manhã foi a coisa mais sincronizada possível, né? Como é que nós vamos curar, curar não, né? Como é que nós vamos trazer o seu ser divino se a pessoa em si está completamente envolto emocionalmente a inúmeros traumas e toda essa carga negativa, digamos assim, né? Como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos fazer isso? Vamos ter que tratar a ferida realmente direto aonde está doendo. Vamos ter que tirar ela dali de dentro da pessoa. Quase como uma separação literal, né, da coisa. Estamos aqui, vamos tirar tudo isso de negativo da pessoa e colocar aqui do lado. E vamos em direção a ela para começar os tratamentos e começar a fazer esse resgate do sagrado feminino e do masculino. Ok. Então, eu e o Wagner estava comentando hoje de manhã sobre como é que a gente vai ativar se a pessoa ainda tem trauma de sofrer bullying, de sofrer agressões de várias formas, agressões verbais, agressões físicas, viveu em relacionamentos tóxicos, às vezes saiu de um relacionamento tóxico, entrou em outro, ou já assistia a relacionamento tóxico através de seu pai, da sua mãe, ou da sua família com quem convivia. Como que essa pessoa, que talvez nunca tenha buscado uma orientação, que talvez nunca tenha ouvido falar de sagrado, que talvez nunca tenha tido informação de que ela tem um campo que 50% dela é energia feminina e 50% dela é energia masculina, e que a partir do momento que ela tem trauma de uma
desses lados, né, que ela não está em equilíbrio e que ela precisa, em primeiro lugar, tratar nela esse campo energético masculino, esse campo energético feminino, para que ela primeiro encontre o equilíbrio nela, para depois a gente ativar nela o que é sagrado e o que é divino, e assim começar a tratar todos aqueles personagens que causaram nela traumas, tanto masculino quanto feminino. Porque enquanto ainda tiver dor, enquanto ainda tiver vitimismo, enquanto ainda tiver culpa, que foram, como o Wagner falou, chip, né? Mas chip não significa necessariamente um objetinho que alguém foi lá e, né? Porque chip é quando eu repito para os meus filhos, por exemplo, né? Que eu digo para eles, por exemplo, que eles não sabem fazer nada, que eles não serão nada na vida, e todos os dias eu repito isso, eu estou chipando os meus filhos. E muito provável que eles cresçam sendo realmente pessoas que não dão certo na vida, em área profissional, área afetiva amorosa, em todas as áreas. Porque tinha alguém o tempo todo reafirmando isso, tá? Então, o que nós estamos trazendo hoje? É isso. O que eu comentei com o Wagner também, é que assim, vamos falar de vítimas reais, de traumas, que sofreram bullying, que sofreram estupro, que sofreram... quando não tem estupro, Wagner, eu esqueci o nome da palavra, que a pessoa toca em partes íntimas dela, eu acabei esquecendo, isso não é estupro, é outro nome, tá? Mas, enfim, sofreu... Não tem problema. Tá, ela, enfim, foi invadida a sua privacidade, foi tocada em partes íntimas. E que daí a gente veio falando que, por várias razões, a própria família, quando sabe, lá a criança pede ajuda para a mãe. E daí a mãe diz, olha, seu pai não pode ficar sabendo disso, porque senão o seu pai vai te bater. O seu pai pode matar aquela pessoa. Ou não vamos contar isso para ninguém, porque daí as pessoas que souberem disso não vão te respeitar, não vão te tratar com respeito, porque elas sabem que você não é mais virgem. E eu não estou falando só de mulheres, eu estou falando de meninos que também sofreram bullying e que sofreram estupro. Muitas vezes por pais, por avós, por tios, por vizinhos, por padrinhos, entendendo qual é a intuição, a intenção minha e do Wagner de trazer essa informação é porque o índice está aumentando. E por que está aumentando o índice? Que era para a gente já estar tratando isso. Estamos tratando, mas é muito pouco ainda o que está sendo tratado. Porque as pessoas ainda têm medo de falar. Porque, em primeiro lugar, a primeira pessoa que vai sofrer retaliação é a vítima. Porque a primeira coisa que as pessoas perguntam: aonde você estava, com que roupa você estava, o que você estava fazendo e o que você fez, que é o mais triste, o que você fez para essa pessoa para que ela te agredisse ou para que ela fizesse o que ela fez com você. Como se a vítima fosse a culpada de ter sofrido assédio sexual, que era a palavra que estava me faltando. A vítima se torna culpada, e isso já vem de milênios, porque se eu digo para a vítima que ela é responsável pela agressão que ela sofreu, ela vai ficar quietinha. E se ela fica quieta, ninguém fica sabendo que ela sofreu agressão. E daí, porém, ninguém trata. E o agressor continua fazendo isso com outras pessoas. Então, algumas pessoas, elas só relatam, elas vão buscar ajuda,
elas vão contar para algum parente, para algum amigo ou para algum profissional da área terapêutica, psicológica Depois de ou da anos. medicina, quando se tornam pais e mães. Porque eles não querem que aconteça com eles, com seus filhos, o que aconteceu com eles. E daí eles Perfeito. verbalizam. E daí as pessoas dizem, por que você nunca falou isso antes? Tentaram falar. E alguns foram literalmente impedidos. Eu já ouvi de pessoas vítimas de estupro, onde contaram para pai e mãe que tinha sido estuprado por irmãos, e daí a família ia dizer assim, você quer que o seu irmão vá para a cadeia? Se você denunciar, se você for na polícia, o seu irmão vai ser preso. E você será culpada pelo fato do seu irmão estar na cadeia. Gente, quando eu escuto Desgraça, isso, né? quando eu escuto isso, eu não consigo não ficar indignada. Eu não consigo. A minha vibração, ela, se é para baixar, se energia de indignação é uma energia baixa, então a minha frequência baixa. Porque eu acho absurdo que um pai e uma mãe tomem uma atitude dessa, onde houve realmente uma agressão, e para que o responsável não cumpra com seus erros, eles preferem abafar. E o pior, não tratam a vítima, acabam tratando a vítima como culpada. E isso é o pior de tudo. Então, gente, qual é a consciência que eu e o Wagner queremos trazer agora, ou hoje, nessa live, tá? Como o índice de criminalidade está aumentando e vai aumentar, e o propósito é o que está camuflado precisa vir à luz. O que está nas sombras das trevas precisa vir à luz. Ou seja, não é que está aumentando o índice, está aumentando o conhecimento. Porque a violência continua acontecendo de forma sigilosa e silenciosa. Porque a vítima é induzida a não denunciar. Como nós, terapeutas, como vários outros profissionais, vem incentivando o abre a boca, fala mesmo, denuncia mesmo. Então, os índices estão aumentando. Não é que o índice está aumentando, o número de denúncia está aumentando. Então, o nosso foco aqui é incentivar mulheres, você que sofre abuso de qualquer forma, você que está em relacionamento tóxico, mãe, olhe as suas filhas, preste atenção. Toda criança que ela está sofrendo algum tipo de agressão, ela vai manifestar através de choro, através de tristeza, através de problemas de dormir. Se você pedir para ela ir na casa do agressor, ela vai dizer que ela não quer ir, que ela não quer. Se você, vamos lá visitar fulano de tal, ela vai dizer, não quero, quero ficar em casa. E talvez ela vá chorando só porque você está forçando. Então, preste atenção, acreditem nos seus filhos. Se os seus filhos denunciarem alguém, antes de dizer para aquela criança que é mentira, primeiro vão averiguar para ver se não tem verdade naquilo. Não saiam desfazendo da palavra da criança, porque pai e mãe, vocês são os heróis dessas crianças, é em vocês que elas confiam. Então, prestem atenção para que isso pare de acontecer, para que não gere traumas maiores nessa criança, que é a sua criança, que é o seu filho, que é a sua filha. Então, prestem atenção nas reações, nas atitudes, no comportamento dos seus filhos. Saiam um pouco do celular, saiam um pouco das novelas, saiam um pouco do Netflix e comecem a prestar atenção nessas criaturas que vocês colocaram aqui neste planeta, nessa vida. É isso, eu vou passar para ti, Wagner. Eu preciso tomar um pouco de café agora. Não, tá tudo bem. Amor do seu irmão,
eu vou pegar principalmente a parte do cuidado com as crianças, que é a área onde eu transito, e que é o meu polo de trabalho, tanto energético, tá? Mas também no plano espiritual. Eu sou um trabalhador das crianças e sou um defensor do futuro, que são as crianças. E tu trouxe aí, prestem atenção às suas crianças, acolham essas crianças, pais e mães. Por que que eu vou começar dizendo assim? Eles são a continuação de você que está aí, desse lado do telefone. Por que eu digo continuação? Tudo o que tu ensinares para ele ou para ela agora será o reflexo de quem você foi. Tanto os positivos quanto os negativos. Tanto os traumas quanto a qualidade de todos vocês, pai e mãe. Quando um filho, principalmente homem, chega para um pai e pergunta: eu preciso conversar com você, pai. E o pai diz: eu não posso agora. Tu estás literalmente cortando a possibilidade de tu criar um elo positivo, saudável, tá? Amoroso com um filho que é homem, que pode no futuro estar se transformando num ser incrível, num homem maravilhoso, um novo homem dele. Entende? Quando você diz não para a abertura dessas crianças que estão hoje aqui no planeta Terra e das muitas que vão, você vai estar criando uma barreira entre vocês os dois. Quando ele sugerir: pai, aconteceu tal situação no colégio, aconteceu, sei lá, situação com um parente, um tio, um amigo, para ouvir. Isso é sério, entende? Todas essas agressões que partem da verbal, tanto para emocional, física e outras tantas que estão aparecendo aí, e que na verdade sempre existiram, mas é que hoje os meios de comunicação nosso para expor essas coisas estão maiores e melhor. O acesso está mais rápido. Então essas coisas vão aparecer. Precisamos ficar atentos aos nossos filhos e às coisas que eles querem dizer para nós. Porque isso, nós somos o polo, o porto e a âncora dessas crianças e dos nossos filhos. Então, sai do telefone, sai da Netflix, para um pouco para observar o seu filho ou a sua filha. Porque no futuro não vai dar tempo de ancorar, porque os traumas já estarão ali dentro. Não pela falta de proteção, mas sim pela falta de vácuo quântico, que é o que eu gosto de chamar, podemos dizer até um vácuo emocional, que é tirar as coisas negativas de dentro da gente, dos nossos filhos e das nossas filhas, para que eles se tornem pessoas cada vez melhores com elas mesmas. Já chega de ficarmos anos, 20, 30, 40 anos, com traumas emocionais lá da infância, onde o tio burinou, onde a tia tocou em lugar onde não devia, onde a professora xingou o aluno e disse que ele era burro, aonde a merendeira disse que tu não pode comer essa comida de novo porque eu não quero, aonde a diretora do colégio também tratava mal, aonde os nossos filhos até hoje podem sofrer bullying ou qualquer outra discriminação, sem cor, sem nada, mas qualquer agressão verbal a eles e a nós também. Já não é mais o tempo disso. As coisas estão aparecendo para que sejam limpadas. Não é só um movimento, minha irmã, e para quem está olhando aí, meu e da Tere. É um movimento energético. A espiritualidade está fazendo isso. Os outros planos de vida estão fazendo isso. Porque para nós passarmos por toda essa limpeza e essa mudança planetária, tudo que é de ruim que estava camuflado em todos os cantos do planeta precisa sair. Para que eles trabalhem em cima do problema. Ou seja, nossos mentores, meu povo, nossas mentoras, ou qualquer outro ser divino que nos guia, eles são maravilhosos e são inteligentes, porque eles trabalham direto no problema. Precisamos curar as feridas que hoje estão abertas em todos nós, porque nós todos temos coisas para resolver, e precisamos tratar direto na ferida, para depois começarmos a tratar o ser divino, fazer com que ele volte a ascensionar, fazer com que ele volte a brilhar na vida de cada um
de nós. Pode falar, Lema. E o índice está aumentando também, como eu estava comentando com o Wagner, né? Porque assim, ó, a partir do momento que a justiça não sabe do que está acontecendo, ela não tem como agir. Então, precisa das denúncias, precisa desse movimento da vítima, dela buscar ajuda, porque e como o índice vai aumentar, por causa do número de denúncias que estão aumentando, os governantes e as leis terão que ser aperfeiçoadas para coibir que os agressores continuem fazendo as atrocidades que estão fazendo. Então, a impressão que vai dar é que é o fim do mundo, como diziam os nossos avós, né? Nossa, mas isso é o fim dos tempos, é o fim dos mundos. Não, é o fim realmente do tempo da agressão, é o fim do tempo do abuso, é o fim, sim, porque está na hora, mais do que na hora, de que esses tempos de atrocidade acabem, para que a gente possa transmutar este planeta no que ele realmente é, e ele é uma criação divina. E os seres que estão aqui vieram aqui para manifestar o divino em si. Só que para manifestar o divino em si, como a gente comentou na live da semana passada, a geração de ferro está partindo. Por quê? Porque não se faz mais necessária a geração de ferro aqui neste planeta. Outras gerações estão vindo, já vieram novas gerações, e novas estão vindo, porque à medida que o planeta vai se limpando, vai se transformando, vai se elevando, as gerações que vieram aqui e fizeram o seu trabalho, não tem mais por que continuar aqui. Ela segue, ela vai ascensionar, ela vai para outro patamar, para um patamar mais elevado. Então, essa do chicote, essa está indo embora. Essa da máquina está indo embora, porque agora tem a tecnologia que aperfeiçoou o manual, que aperfeiçoou o maquinário, e já temos conhecimento para entender a divindade, e para praticar a divindade, e para trabalhar as nossas manifestações. A gente já sabe que nós temos um corpo conhecido como emocional. E dentro deste corpo emocional, nós somos dotados de todas as emoções, as consideradas ruins e as consideradas boas. Elas são nossas, é o sentir, é tudo que eu sinto. Então, se diante dessa situação eu fico indignada, é porque eu tenho esse sentimento de indignação. Se eu fico com raiva e eu quero revidar, eu quero agredir, é porque eu tenho esse sentimento de raiva dentro de mim. Agora, o que eu preciso fazer? Fazer justiça com as próprias mãos? Reagir? Não, eu tenho que olhar para mim, diante dessa situação, e ver de que forma eu olhei. O que me deixou indignada foi tal situação. Essa situação aqui, fui eu que fiz? Fui eu que realizei? Não, foi outra pessoa. Ok. Então, agora, qual é o movimento que eu preciso fazer para auxiliar quem sofreu com essa situação? E qual é o outro passo que eu posso fazer para impedir, ou pelo menos que movimento eu preciso fazer para evitar que outras pessoas que sofreram com essa que eu vi, que outras pessoas sofram as mesmas coisas. Então, daí onde eu digo, onde as coisas estão aqui submersas e elas estão estão ficando a olhos vistos, que não vai ter mais como, porque daí se o meu pai e a minha mãe diz que eu não posso denunciar o meu irmão, o vizinho vai denunciar. Se o tio diz que eu não posso denunciar o meu avô, sei lá, o meu namorado vai denunciar o meu avô. Então, assim,
por causa disso, porque alguém viu, porque alguém não teve medo, porque alguém tirou a venda, porque alguém chegou e disse assim, sabe, as pessoas usam de várias desculpas para não tomar uma decisão e uma atitude, né? E uma delas é assim, não é comigo. Se fosse comigo, eu faria tal coisa. Mas se você é vítima, você não consegue. Ou melhor, talvez você não consiga quando você for vítima. Mas pode não acontecer com você. Mas pode acontecer com um ente querido seu. E daí, você poderia ter agido antes. Você poderia ter movimentado antes. Você poderia ter falado antes. Pode nem ser com aquele agressor que você conhece que é um agressor. Pode ser um outro agressor. E daí? Você vai querer tratamento? Você vai querer apoio? Você vai querer justiça? Ou você vai querer esconder isso da sociedade também? Ou você não vai dar ouvidos para aquele ser que você ama? Para aquele seu ente querido? Você também não vai dar ouvidos? Então, assim, sim, somos todos um. Sim, se ferir uma outra pessoa, eu também sou ferida, porque aquela pessoa vive neste planeta, aquela pessoa sofre e ela emana energia de sofrimento, e a energia de sofrimento vai chegar em mim, no Wagner, em ti, vai chegar em todo mundo. Então, enquanto a gente continuar os olhos vendados, os ouvidos fechados e com a boca com zíper, tudo vai continuar de mal a pior. Então, ou a gente começa a verbalizar, ou a gente começa a acionar, ou não tem razão também para nós estarmos aqui, se for para ficarmos aqui de braços cruzados. O que nós estamos fazendo aqui? Vegetando? Nós não somos vegetais. Então, nós temos uma função, e que a gente exerça essa nossa função de cidadão, de humano e de ser divino. Falando em ser humano, né? Eu percebo que hoje em dia as pessoas já nem sabem mais o que é isso. E é um hábito dizer, somos seres humanos. Tá, ok, a gente sabe disso. Mas qual parte da sua humanidade você está usando para que as coisas mudem para melhor, sabe? Às vezes eu sou indigesto com algumas pessoas, porque realmente eu não tenho filtro. Eu falo mesmo, sabe? Mas eu falo para quem precisa ouvir, sabe, Tere? Porque na maior parte eu acolho as pessoas, principalmente quem está com dor. Mas quando eu percebo que tem pessoas que ainda utilizam da dor do outro, da dor do próximo, para se fazer maior, melhor e mais elevado, é aí que eles se deparam comigo. E normalmente essas coisas acontecem comigo, né? Eu acho que deve ser de alguma linha do destino, eu acho, essas pessoas aparecerem no meu caminho, para... Cara, se toca na real, isso que tu tá fazendo com o teu amigo, com tua amiga, isso não é nada certo. Por que que tu ainda tá usando eles como degrau para se identificar como melhor pessoa ou como alimentar mais o teu ego, sabe? Já não basta a outra pessoa estar lá embaixo, tu ainda vai pisar mais um pouco em cima da pessoa para se sentir bem consigo mesmo, entende? Quando tu falou aí, eu me lembrei de uma conversa que eu tive ontem com uma Luz, que nós comentamos exatamente sobre essa questão de energia e as coisas que estão aparecendo aqui no plano, né? E eu trouxe a informação para ela, que eu já sabia de algum tempo atrás. Os mentores, quando querem vir para esse plano, amor de seu irmão, eles já identificam toda a parte energética em cima do planeta para determinar se esse povo é evoluído ou não. Por que que eu estou dizendo isso? Quanto mais traumas nós estivermos aqui embaixo, quanto mais baixo nós vibrarmos, e principalmente quem está na escassez, quem tem raiva, quem tem trauma, quem tem indignação, que mais? Tristeza, principalmente, que são muitas das etapas, culpa, que são uma das etapas que faz com que toda a nossa vibração caia, não só a minha, mas de todo mundo, eles pairam em cima do nosso ecossistema energético planetário inteiro, e a partir de toda essa camada energética em cima da Terra, eles já determinam se nós somos um povo evoluído ou não, né, energeticamente. Por quê? Todas as nossas formas mentais
energética, tá? Porque nós somos energia, toma proporções, toma vida quando elas saem daqui da cachola e vão para onde elas têm que ir. Porque elas não ficam pairando aqui na Terra. Pensou determinada coisa, ela vai para cima. É assim que funciona a lei. Pensou ruim, foi. Mesmo que seja direcionado para alguém, ou mesmo que seja para qualquer outro lugar que você queira. Pensou negativo, foi. Pensou positivo, também foi. Por que eu estou dizendo isso? Os traumas que estão aparecendo aí precisam ser tratados. É por isso que esse negro lindo e essa mulher maravilhosa está aqui, entende? É como se nós fôssemos agora, nessa etapa da transição planetária, a ponte e os filtros também, né, dele. Porque a quantidade de gente que está vindo para nós, mesmo que pareça pouca, é bastante. E vai vir muita gente ainda, entende? Que irão precisar de tratamentos. Só que esses tratamentos são, sim, tá, no campo emocional, para remover tudo isso que está gravado em uma memória no DNA espiritual da pessoa e no DNA biológico. Por que eu também estou dizendo isso? Existem memórias que a gente traz ao longo de muitas eras, ao longo de muitas encarnações e vida uma atrás da outra. Por que essas coisas continuam acontecendo comigo na minha vida, Wagner? Porque em uma determinada vida lá atrás, tu também não quis tratar ela de novo. Por que isso continua acontecendo? Porque em uma determinada vida, anos atrás, você também não quis tratar ela de novo. E é por isso que hoje estamos aqui mais uma vez e que você precisa tratar. Porém, desta vez, meu povo amado, existem espalhados aí no planeta muitas centelhas divinas, principalmente pessoas que já estão acordadas, que podem estar auxiliando vocês no tratamento energético, emocional e espiritual, para que realmente saia aquela camada da cebola grossa da escuridão e dá a mãozinha aqui, vamos sancionar esse ser divino, que é o que precisa para agora. Entende? Esse povo que continua passando, minha irmã, por diversos traumas, sai de um desafio e daqui a pouco já cai em outro, se cura um pouquinho e daqui a pouco já cai em outro, são exatamente aqueles que já vieram em nós em outras vidas e que estão voltando mais uma vez para nós, minha irmã. Que bom que dessa vez nós já estamos mais espertos para poder estar auxiliando Tere de novo nessa fase de transformação planetária, tá? Onde as coisas irão aparecer e nós vamos ter que ajudar vocês. Querido, eu estive conversando com duas pessoas esse final de semana e daí uma delas, eu já relatei, eu não lembro se na nossa live, mas eu já relatei aqui em outra situação, onde a pessoa disse assim, tem coisas que a gente não mexe, que a gente não resolve. A gente deixa lá na caixinha do tempo, porque o tempo cura tudo. Quantas vezes tu já ouviu essa frase? Não. O tempo cura tudo. Daí eu assim, olha, se você perceber, a função do tempo, ele não é curador. A função do tempo é determinar passado, presente e futuro. Essa é a tarefa do tempo. Ele não é, então não adianta você deixar que o tempo resolva, que o tempo cure, que o tempo não vai curar. É só você prolongar a sua dor, o seu sofrimento, o seu trauma. Está lá armazenado. Perfeito. E aí você falou sobre coisas, né, que a gente traz de outras existências e pode ser dessa própria existência, porque tem esse mantra, essa crença de que o tempo cura as coisas. E ele não cura. A outra é a culpa. A culpa faz, daí eu conversando com uma outra amiga e ela relatando, ela estava num relacionamento extremamente tóxico, desde 2019, nesse relacionamento tóxico, e por mais que a gente procurasse
mostrar para ela, explicar para ela, e ela dizia, e eu não consigo, e eu não tenho força, e eu não consigo dizer não, eu não sei o que acontece, e a pessoa deve ter feito macumba para mim, só pode ter feito macumba, porque para ela eu não consigo dizer não, e etc e tal. E sabe, daí qual é a função de nós terapeutas, né? A gente se desdobra porque é alguém que a gente quer muito bem, né? Geralmente é alguém que a gente conhece, ou depois que a gente conhece, a gente passa a gostar muito, e a gente não quer aquela criatura naquele sofrimento, porque a gente sabe que a criatura não merece. E daí ela vem, ela diz uma frase que eu e você também já ouvimos muito, que é, nessa vida eu tenho certeza que eu não mereço isso que está acontecendo comigo. Então, se eu não mereço isso, não pode ser lá de outra vida, porque eu devo ter atirado pedra da cruz, que eu devo ter prejudicado muitas pessoas. Aí eu digo, o chip da culpa. Porque se eu visto a carapuça da culpa, eu aceito continuar no processo de sofrimento. E se eu aceito continuar no processo de sofrimento, porque eu estou alimentando uma culpa, eu não reconheço. Eu sei que está doendo, eu sei que nessa existência eu não fiz nada para estar colhendo isso, mas como alguém chipou minha mente com um mantra de outra vida, então aí eu aceito o sofrimento. Acontece que se eu aceito o sofrimento, eu não me movimento para sair daquela situação. Porque eu só vou sair daquela situação quando eu pagar as minhas dívidas, sei lá de quantas vidas. Aí eu chego, minha irmã querida, solta a culpa. Solta. Sério que na tua mente. Daí eu fiz o exercício com ela, eu digo assim, eu não vou botar Deus lá em cima, eu vou botar ele aqui, um pouquinho acima da tua sobrancelha. Vai estar reta aqui, só vai levantar o teu olho e olhar para ele. Agora fala para ele tudo isso que tu falou para mim, que o que tu estás sofrendo tu não merece, porque nessa vida tu não fez nada, e que tu só pode ser uma pessoa muito mal em outra vida. O que ele diz para ti? Ela disse assim, e se eu te falar que eu falo tudo isso para ele, eu digo, ok, o que ele responde para ti? Porque tu estás falando que tu não merece, porque tu não fez nada para passar por esse processo. Quem é que falta acreditar que não merece? É você que tem que acreditar que não merece. Tu pode só verbalizar, eu não mereço porque está doendo, eu não mereço. Mas se você acredita que você não merece, que você está jogando para Deus te tirar dessa situação. Agora, se você acredita que você não merece passar por essa situação, você está numa situação difícil, é você que tem que sair dessa situação. Porque Deus está ali, ele está ali olhando para ti, e ele está com carinha. Eu digo que o meu Deus, ele ri para mim. E ele ri, ele diz assim, minha filha, sério mesmo que tu acha que sou eu que estou querendo fazer isso contigo? É sério mesmo? Sabe? Então ele ri pra mim, ele disse assim, minha filha, vai, te mexe daí, se tá doendo, te mexe. Eu tô aqui. Pensa-se dentro de toda a minha divindade. Olha, mentaliza assim, um monte de magnetismo, um monte de energia, um ser tão divino que ele consegue manipular as energias, e ele cria minerais, ele cria vegetais com essas energias, ele cria uma infinidade de animais, ele cria seres humanos com essa energia. Eu não consigo imaginar esse ser malvado. Eu não consigo, me desculpem, eu não consigo. Eu só consigo imaginar ele um ser de luz, de extremamente generosidade e bondade. E eu acreditar que é ele que está me fazendo sofrer, que é ele que está me colocando no inferno astral, que é ele que está me colocando num poço sem fundo, é eu não reconhecer a divindade que ele é eu acreditar nos chips que me implantaram, é eu acreditar que eu sou mal e que eu mereço sofrer isso, e que eu mereço passar por isso. Não, gente, acordem, tire a venda, tire o tapão dos ouvidos, abra o zíper, gritem, berrem, abra suas bocas, abra o laríngeo de vocês. Manifeste a sua dor, manifeste as suas angústias, manifeste os seus traumas,
manifeste os seus pedidos de socorro. Só que eu quero dar uma outra orientação. Quando alguém estender a mão para vocês, se agarrem nessa mão ou nessas mãos. Não se permitam mais permanecer naquele patamar de dor. Se grudem, é a liberdade de vocês. A praça. Se joguem, agarrem nessa mão como se assim, é a mão salvadora. Agarrem. Nem que vocês precisam se tornar dependentes temporariamente desses seres, até vocês ficarem fortes, até ficarem fortalecidos, e daqui a pouco vocês caminharem com as próprias pernas. Mas não aceite mais pessoas que mandem vocês calar a boca se vocês sofreram qualquer tipo de agressão, verbal ou física, ou emocional, ou mental, ou espiritual. Não permitam. Isso não é divino. Mulheres, agora o recadinho é para vocês. Parem de ser hipócritas. Parem. Está na hora de se unir. Se você conhece uma mulher que foi agredida, não é porque ela estava de mini saia, não é porque ela estava de top, não é porque ela estava com o umbigo de fora, não é. A agressão veio de um bruto, de um brusco. Eu não posso dizer animal, porque animal não agride, animal só se defende. E animal só ataca para se alimentar, ele não age com crueldade. Animal nenhum age com crueldade. Perfeito. Então, dizer que um homem ou uma mulher, quando ela também agride uma criança, quando ela também estupra, violenta uma criança, dizer que é o seu lado animal, não é. É o seu lado maligno. Não coloca a culpa no animal. É o seu lado maligno. É o seu lado agressor. É o seu lado pejorativo, que precisa, sim, ser isolado da sociedade, passar, sim, por tratamentos de diversas formas. E a gente já sabe que tem seres que não existe tratamento, não existe remedinho que vai dopar aquelas criaturas. E um deles são os narcisistas, tanto homens quanto mulheres. Não existe tratamento. Nada vai mudar. Isso porque eu só estou trazendo os narcisistas, sem contar outros distúrbios mentais que tem. Então, precisam, sim, ser afastados da sociedade. E mulher, pare de ficar acusando as suas irmãs de que elas sofreram bullying, de que elas sofreram agressões físicas ou verbais, ou foram estupradas por causa do comportamento delas, porque era uma pessoa que sorria, porque era uma pessoa que se vestia bem, porque era uma pessoa que falava bem, porque era uma pessoa muito bonita, porque parem de justificar a ação de um agressor. Perfeito. Eu acho que eu voltei para fora, saiu o espirro. Então, já limpou na hora de apoiar. Está na hora, a pessoa foi agredida, ela está verbalizando, ela foi agredida. E se ela está mentindo, que foi ela que provocou, literalmente, porque tem essas safadas também, que manipulam para abusar também, deixe que a justiça encontre essas informações. Não seja você a juíza de uma situação que você desconhece. Não seja. Está muito mais para a gente apoiar os sofredores e não os agressores. A partir do momento que você apoia uma vítima, não. A partir do momento que você critica, que você julga uma vítima, adivinha quem você está apoiando? O agressor. E daqui a pouco o agressor pode ser agressor de um ente querido seu. Se não seu, mas talvez de um pequenininho que é muito grande no seu coração. Como é que vai ficar a sua consciência de saber que você já poderia ter parado esse agressor lá atrás? Como é que vai ficar? Então vamos se mexer. Perfeito. União. A parte que eu mais gostei foi: devemos apoiar as vítimas. Perfeito para fechar essa live. Que traz esse reforço que a gente precisa ter, sabe? Para de olhar
com aquele olharzinho de ingenuidade para as coisas, né? De não assumir que realmente existem pessoas que são assim porque elas querem continuar sendo desta forma, sabe? Ah, não, fulano é assim, deixa. Não, não deixa, porque pode ser alguém da sua família, pode ser um filho seu, uma filha sua, uma irmã também. Essas pessoas precisam ser punidas de uma certa forma, que todos nós sabemos que existe muita coisa ainda, tá? Mas devemos apoiar as vítimas, tanto emocional, sexual, física, verbal, sem discriminação nenhuma. Devemos apoiar as vítimas. É isso, Quanto tempo falta aí mesmo? Eu vou deixar você encerrar agora, só agradecendo de novo. Já está acabando? Deu a hora. Oh, meu Deus. Eu acho que nós vamos ter que ganhar na Mega para comprar 3 horas de live para a gente... Não, brincando. Tô brincando. Minha irmã, é sempre um prazer gigante estar aqui fazendo essa troca contigo. Tu sabe disso, eu já disse isso várias vezes. Mas eu reforço isso, porque é um prazer muito grande para mim essa troca, essas experiências, essas informações, esse conceito, esse aprendizado, essa espiritualidade, esses ancestrais xamânicos que eu sei que estão sempre aí do teu lado, tá? Esse trabalho, essa energia. A minha é uma gratidão, tá trilhando de mãos aí com você, esse resgate do sagrado feminino e do masculino de coração. Beijo, gente. Sigam a gente nas redes sociais, compartilhem essa live com quem vocês sabem que pode ajudar. Venham fazer terapias com a gente, escolha. A gente tem diversas terapias, é impossível que uma delas não vá ajudar vocês. Vá. A gente tem condições para isso e nós queremos muito isso, poder ajudar vocês, tá? E uma outra coisa que eu estava comentando com esse final de semana é que, assim, tem muita gente que usa o gatilho do sofrimento e da dor, né? E daí vai lá na ferida da pessoa e explora aquela pessoa, né? E eu digo que eu e o Wagner, a gente tem valores muito justos, né? Dentro dos diversos valores que tem as terapias por aí, o nosso valor ele é intermediário. Por quê? Porque a gente tem esse propósito, nós temos a consciência de que nós não queremos ser exploradores. Nós também poderíamos usar os gatilhos que o marketing nos ensina, que é mexer na sua ferida, mas a gente não quer mexer na sua ferida, porque a gente quer curar a sua ferida. Então, se você percebeu a sua ferida e não quer ser tratada por mim, nem pelo Wagner, mas procure um outro terapeuta de sua confiança, mas não fique no processo de dor. Busque ajuda. Sim, é possível sair desse processo de dor. Deus não está conversando contigo? Ele está sim. Talvez você que não está acreditando nas palavras dele. Ele te olha o tempo todo. E você é um filho e uma filha divina. Ele não trouxe você para esse planeta para o sofrimento. Ele não trouxe você aqui para pagar nada de vida passada. Não, ele quer que você agora, que você viva o seu momento presente da melhor maneira que você acredita que merece. E todos nós merecemos momentos divinos e maravilhosos. Gente, até quarta-feira no canal do Wagner, assista a gente falando sobre o sagrado masculino. Beijo. Achamos, amores.